Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. As religiões de matrizes africanas apresentam em suas crenças e em seus ritos uma profunda vinculação com elementos da natureza. Você quer saber de que forma esses elementos da natureza estão presentes nas comunidades tradicionais do Candomblé? Aqui no estúdio eu converso com a geógrafa Liliane Braga. Seja bem-vinda, Liliane. Obrigada. Nós vamos poder conversar sobre a sua pesquisa que foi feita lá na cidade de Santa Luzia, né? Isso. Vai ser uma boa conversa hoje no Religare. Os nossos programas estão disponíveis no canal do YouTube. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e compartilhe com seus amigos. Bom, você fez um trabalho em Santa Luzia com as comunidades tradicionais, né? Comunidades do Candomblé. Né? Que relação, né, existe entre o Candomblé e a natureza, os elementos da natureza? Então, as comunidades de Candomblé, elas têm, né, a natureza, os recursos naturais como elemento principal da religião, tanto vinculado aos mitos quanto aos ritos. As divindades também estão relacionadas? Exatamente. Então, cada divindade está ligada a um elemento da natureza, né? E as práticas ritualísticas também utilizam, né, elementos da biodiversidade, que estão relacionados às plantas, os animais, e os elementos da geodiversidade, que são os elementos abióticos, que são, né, a água, as rochas, as cavernas, o solo, né, o clima. Isso faz com que a prática da religião precise desses espaços, né? Exatamente. Sem a natureza, não tem como a religião sobreviver. Tanto do ponto de vista interno quanto externo, você estava explicando para a gente, não é? Exatamente, porque na geografia a gente considera, né, o território terreiro. Então, esse território terreiro, ele expande além de onde está instalado, né, a construção física do templo. Então, as comunidades precisam ter essa relação, né, com as áreas naturais, com as matas, com córregos, rios, cachoeiras, né? No caso, o mar, que não é aqui em Minas. Sim. Então, não só eles precisam levar isso para dentro das casas, como precisam ir também para esses espaços. Exatamente. Né? É uma relação recíproca. Sim. Agora você falou, a sua formação é em geografia, né? E você decidiu estudar religião. Como é que foi isso no seu caminho acadêmico? Na verdade, o que me despertou trabalhar esse tema foi a questão da invisibilidade, né, que recai sobre essas comunidades, e buscar aí, pela cartografia, a afirmação territorial. Então, nos últimos anos, tem se difundido os estudos que a gente chama da etnocartografia. O que é isso? Ou mapeamentos participativos. Então, são tipos de mapeamentos que são voltados para comunidades tradicionais. Então, indígenas, quilombolas, aí tem, no caso agora, né, as comunidades de terreiro, que também estão sendo alvo, as comunidades de matriz africana. Então, já foi feito mapeamento em Salvador, no Recôncavo Baiano, no Rio, na Amazônia, no Maranhão, no Passo Lumiar. Sim. E agora a gente está trazendo essa temática para ser trabalhada aqui em Minas. Teve um projeto também do governo federal que trabalhou com o mapeamento em regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre. Você falou que na UFMG, onde você fez o seu mestrado, está fazendo agora o seu doutorado, há um grupo que reúne essas comunidades. Sim, a gente tem um grupo de pesquisa, que é o GESES, que trabalha com estudos etnogeográficos. Então, envolve indígenas, quilombolas, garimpeiros, coletores de sempre-viva, vários tipos de comunidade tradicional. Então, o que acontece? Nos últimos anos, né, teve aí um alavanco dos direitos humanos e abriu um leque aí para trabalhar com as comunidades tradicionais. Como compreender, por exemplo, essa relação da geografia com questões dessa natureza, né, cultural, também política? Como que é isso dentro da disciplina? É uma vertente, né, da geografia cultural. No caso, o mestrado eu fiz no Departamento de Cartografia, que é uma modelagem de sistemas ambientais, que aí a gente foi trabalhar essa questão da afirmação territorial e entender essa espacialidade do sagrado dessas comunidades.
Quando você foi fazer a pesquisa, você se preocupou com a invisibilização, seria assim mesmo? Sim, visibilidade. Invisibilidade. Isso. Na geografia cultural a gente chama de, né, paisagens excluídas. Ah, sim. Porque às vezes é muito difícil identificar um templo, né, de matriz africana, né, no espaço, assim, em área urbana, ou às vezes até mesmo rural, porque não tem, né, identificação de uma placa. E algumas vezes as casas nem querem se identificar por questões de preconceito, não é? De preconceito, de intolerância. Então, isso já traz, desde lá dos primórdios, esse segmento, essas características, assim. No caso da minha pesquisa, né, o que me motivou é porque teve uma das comunidades que sofreu um processo de desapropriação em virtude das obras do PAC. E aí essa desapropriação trouxe vários transtornos para a casa. Aí a casa teve que mudar de lugar. E aí tem toda a questão, né, do patrimônio imaterial, né, as plantas que existiam ali, perdeu isso tudo. Afetou também a comunidade que frequentava, porque a maioria dessas casas desenvolve projetos sociais com a comunidade onde elas estão inseridas. Então, isso que mais me motivou, assim, porque, né, o poder público desconhecia que ali existia um templo de matriz africana. Sim, não há assim nenhuma política previamente estabelecida de preservação a espaços religiosos para Então, comunidades nos últimos como essa, anos, comunidades excluídas, você falou, né? assim, o marco governamental de reconhecimento dessas comunidades foi a Constituição de 1988. E depois disso, quase 20 anos depois, em 2007, aí foi instituído o decreto 6.040, que traz uma política voltada para essas comunidades. E aí, uma das diretrizes dessa política é a realização de mapeamentos com essas comunidades, para saber exatamente, né, onde elas estão inseridas. Só que o mapeamento, muitas vezes, ele vai contemplar só a localização, né, física ali do templo e não abrange essas territorialidades das comunidades. Porque não adianta ter o templo instalado, né, e não ter, por exemplo, acessibilidade a uma mata, a um rio, a cachoeira, né, isso afeta diretamente no culto. Sim, nessas casas que você visitou, conheceu, estudou, existe sempre a proximidade com esse espaço como uma mata, por exemplo? Nem sempre. Por exemplo, essa casa que foi desapropriada, então ela já tinha os locais, né, a territorialidade dela estabelecida. Com a mudança de endereço, ela teve que estabelecer novas territorialidades, ou seja, procurar novas áreas para poder realizar os ritos externos. Sim. Como é que se conquista um espaço como esse, uma mata? Como é que se faz o uso dessa mata? Em alguns lugares, você disse, em outros estados do Brasil, há ou pela iniciativa privada ou por iniciativa estatal espaços pré-definidos, né, ou acordados. Né? Como é que é o caso aqui em Minas? Então, já existe algumas situações, né, no Rio de Janeiro, no Parque da Tijuca, já tem uma área reservada, que é o espaço da Curva do S, para as comunidades poderem utilizar. Elas já vinham utilizando ao longo da história, e aí chegou um momento que teve uma articulação entre o IBAMA, a prefeitura e as comunidades para regularizar esse espaço pertencente, né, a essas comunidades. Aqui em Minas, a gente ainda não tem um espaço. Então, uma grande preocupação da pesquisa, né, foi trazer esse assunto à tona, principalmente considerando, no caso de Santa Luzia, que está localizada na região metropolitana, né, no vetor norte, que é alvo aí de vários projetos de expansão urbana. Sim. Então, o que acontece? A expansão urbana ela vai atingir diretamente na prática dos ritos, né, com supressão de vegetação, influencia também na qualidade da água, né? Não adianta ter só o recurso hídrico, o curso d'água, mas a qualidade também interfere na prática do rito. Sim, sim. Quantos são os locais
né, para esse culto fora das casas no município de Santa Luzia? Então, na ocasião da pesquisa, eu identifiquei 18 comunidades, 12 se dispuseram, né, a participar no tempo hábil da pesquisa, e aí foram identificados 6 espaços naturais sagrados que eles utilizam. Então, que é em comum, né, com relação a essas 12 comunidades. Bom, então daqui a pouco, no próximo bloco, a gente fala sobre esses 6 lugares. Vou pedir para você apresentar, detalhar para nós, né, esses espaços utilizados pelas comunidades do Candomblé em Santa Luzia. Hoje aqui no estúdio eu recebo a geógrafa Liliane Braga. Nós estamos conversando sobre natureza e religiões de matriz africana. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.